Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Um Café com Kardec, e hoje estamos reunidos estudando então o capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos, no Livro dos Espíritos. E o item 1, Finalidade da Encarnação, Kardec vai trazer questões no qual ele está mostrando para nós a necessidade de todos nós estarmos aqui, as nossas provas, as nossas expiações, as nossas dores, as nossas angústias, o que nos motiva na evolução e o porquê de tudo isso. E é muito interessante então a gente começar a entender a questão dos mundos pelo qual nós estamos sujeitos, tanto esse como o mundo de provas e expiações, tantos outros mundos que nós ainda vamos habitar, porque nós somos espíritos livres no caminho da constituição do universo, da criação. Nós fomos criados espíritos livres. Nós passamos sim um período na matéria para o nosso crescimento, para a nossa evolução, mas isso não tira a nossa individualidade, não é mesmo, Ana? Sim, porque Deus impõe a encarnação para nos levar à perfeição. Agora, para uns, isso é um motivo de expiação. Para outros, é uma missão. Porque para chegar a essa perfeição, nós devemos sofrer todas as vicissitudes da vida corpórea, das existências corpóreas. Isso é expiação. Agora, a encarnação, ela tem uma outra finalidade muito importante, que é exatamente colaborar, para a universalidade da criação, a obra da criação. E, portanto, é assim que nós vamos executar por meio do nosso aparelho. Aqui hoje na Terra o nosso aparelho é esse corpo físico, em outros mundos seriam outros aparelhos que têm a mesma proporção, no caso, do nosso corpo físico. E por isso, então, tudo isso faz com que as ordens de Deus sejam cumpridas, concorrendo para que nós também possamos progredir com o universo, sobre a evolução do próprio universo. Correto. E é importante saber que o nosso corpo material, para que o espírito possa agir sobre ele é completamente desmaterializado. O espírito não tem matéria, porém o seu perispírito é o meio de ligação entre o espírito e a matéria. Então, para que a gente possa agir durante a encarnação, nós precisamos do perispírito. Esse perispírito, ele é formado de matéria sutil, uma matéria muito leve. E ela é composta do mesmo material que é composto o nosso corpo material. Se a gente reencarnar num outro mundo, a composição desse perispírito vai equivaler à composição daquele planeta, porque assim ele pode atuar lá, porque com a matéria da Terra ele só atua na Terra. Exatamente. Então aquela história que Kardec nos traz no que é o Espiritismo, que ele deixa bem claro para nós que não existe alma sem perispírito e perispírito sem alma, é justamente pela questão da necessidade que nós vamos habitar outros mundos, porém nós não perdemos então esse perispírito, que é esse corpo fluídico. Isso é muito interessante, a gente apenas troca a composição química que compõe essa matéria, porque cada planeta ele é formado com a sua matéria, com a composição química daquele planeta, porque sabemos que existe planeta que não tem terra, não é compacto, ele é gasoso. Muito interessante. E esse corpo fluídico, na verdade, significa isso, é aquela matéria quintessenciada que vai sutil, que vai com o nosso espírito para outro mundo. E esse corpo fluídico, nós vamos fazer um programinha só falando disso, Sim, vamos falar bem claramente o que é, como funciona. Vamos aí esclarecer muitos pontos sobre esse fluido universal, é muito interessante, mas entendendo então a necessidade,
né, da encarnação, todos nós estamos aqui sujeitos então a essas provas, a esses sentimentos, a esses aborrecimentos, a essas dores. Então muitas vezes essas dores morais que nós passamos aqui é uma necessidade para nós. Sim, é uma necessidade. As provas, é através delas que a gente progride. Então muitas vezes as dores são as provas que o nosso espírito necessita para evoluir. Podem ser expiação do passado, mas não deixa de ser uma prova para o futuro. E nós necessitamos da matéria para progredir. Então não é Deus sendo injusto comigo. É eu evoluindo em cima das minhas provas, das minhas afinidades, aquilo que vai me impulsionar ao progresso. E tudo isso, quando nós estamos falando aqui em evolução do espírito, Deus coloca, né, com sua sabedoria, tudo isso, para que nós possamos, pela nossa evolução, nos aproximarmos mais dele. Então, esta é a bondade divina, né? Sim. Uma justiça, sim, porque todos para ele, todos nós somos iguais. Sim. Ele nos coloca em questão de evolução, nos cria simples e ignorante e nos dá todos os atributos então para que nós possamos chegar até ele, evoluindo. E cada um vai desenvolvendo conforme o seu eu interior, né? Então, uns vão mais rápido, uns levam mais tempo, porque os hábitos causam as consequências e é os nossos maus hábitos que nós temos que melhorar, transformá-los em virtude. E daí várias encarnações, né? A necessidade de cada encarnação. A necessidade da encarnação é essa, a nossa evolução do nosso espírito. Então é maravilhoso para que nós possamos entender que nós chegaremos, de uma maneira ou de outra, nós vamos chegar até Deus, próximo a Ele na perfeição. Então ninguém fica para trás. A gente pode não querer, muitas vezes. Ou retardar. É uma escolha nossa, porque nós temos as nossas escolhas, mas um dia chegaremos. Sim. Isso nos conforta, né? Porque essa é a finalidade da encarnação, né? E saber que a gente sempre evolui. Sim. A cada encarnação a gente evolui. Mesmo que a gente cometa um erro, nesse erro a gente está evoluindo. E mesmo que não temos essa consciência, né? Que o Espiritismo nos traz essa consciência, né? Pelo estudo de tudo o que acontece no mundo espiritual. É muito interessante. A gente ficaria horas falando sobre esse assunto, mas hoje nós já conseguimos então elaborar um pouquinho desse entendimento do capítulo 2 e vamos então, na medida que todos juntos, estudando e conhecendo os pontos principais do Espiritismo, nós vamos nos aprofundando, trazendo alguns conceitos bem mais elaborados e muito interessantes, que nos fazem sempre pensar um pouco sobre aquilo e coloca em xeque a nossa razão, porque o Espiritismo é razão. Mas por hoje nós agradecemos a todos, nós pedimos para compartilhar, para que todos se inscrevam no nosso canal, deem um like, para que nós possamos então levar o Espiritismo a tantas outras pessoas, para que eles possam conhecer um pouquinho dessa doutrina maravilhosa. E assim nós encerramos por hoje. Até uma próxima. Muito obrigado.